Boa noite, irmãos. O Senhor os abençoe. Que alegria estar aqui. Que alegria. Agradeço ao Senhor por estar aqui em Sagassugar. Também, pois a vocês os saúdo com muito carinho e a todos os irmãos e todas as pessoas que nos verão no vídeo de gravação nesta noite. Para todos, uma saudação muito carinhosa à Igreja de Fuça. Muito obrigada. Estamos abrindo o livro de Jó, capítulo 31. E aqui no capítulo 31, é um pouco longo. Vamos ler rapidamente o capítulo 31 que diz Jó. Jó está defendendo-se, falando diante de seus amigos, de seus 3 amigos que ele tinha aí, que o julgavam e o condenavam, mas ele também tinha seus argumentos, e diz Jó: fiz pacto com meus olhos, de não fixar meu olhar em donzela alguma. Diz Jó: fiz pacto com meus olhos. Qual foi o pacto que Jó fez? Quando ele se casou, quando ele obteve sua esposa, ele prometeu a Deus que não teria olhos para mais mulheres, mas unicamente para sua esposa ou para sua mulher. E Jó cumpriu este pacto porque diz que ele respeitou o lar, respeitou a sua esposa e nunca colocou olhos em outra mulher. Por isso ele está buscando em que foi que pecou, em que foi que falhou com Deus. Ele busca o motivo pelo qual se encontra nesta situação e que foi que ele fez para que Deus o tivesse castigado. Então ele começa a fazer aqui uma lembrança da sua vida, desde o princípio, para encontrar razões do castigo, para encontrar algo para ver onde eu falhei a Deus, isso ou aquilo. Por isso, então, ele disse: eu tinha feito pacto com seus olhos de não ver outras mulheres. Por isso mesmo, ele mesmo faz a pergunta e diz: como, pois, deveria eu olhar uma donzela? Porquanto, que galardão me daria Deus? Qual seria o pagamento que Deus me daria se eu tivesse colocado meus olhos em outra mulher que não fosse minha esposa? Esta era a pergunta de Jó. E seguimos, e diz: e que herança das alturas me daria o onipotente? Então diz qual seria o pagamento que Deus daria, ou a herança que Deus daria? As pessoas que cometem estas faltas, este pecado de adultério. E no 3 disse: não há quebrantamento para o ímpio e desastre para os que praticam a iniquidade? Não vê ele nos caminhos? Deus, não vê Deus nossos caminhos e conta todos os meus passos? Então ele diz: Deus conhece meus caminhos, conhece meus passos. Como é possível que ele me vai castigar se eu não lembro de ter pecado? Era sempre argumento de Jó. Vocês podem me ajudar com o verso que segue? Então ele também diz: será que eu disse muitas mentiras? Enganei as pessoas? Ou enganei, menti, destruí as pessoas? Ele pergunta, diz: pese-me Deus em balanças de justiça e conhecerá minha integridade. Então ele ainda dizia que eu sinto que eu fui um homem íntegro, que eu não falhei com Deus. Sigam. Diz no 8, diz que outro coma o que eu semeei e seja arrancada minha sementeira. Então ele diz: se é que eu cometi estes pecados, estas faltas, então o que eu semei, o que o outro desfrute. Era o que Jó mesmo estava analisando. Se eu cometi pecado, pois que me venha todo o castigo. Seguimos com o verso 9. Sigam.
Diz: moa minha mulher para outro, e outros se deitem com ela. Vejam que Jó dizia: se é que eu pequei, se eu falhei com Deus, se faltei com Deus, então que minha mulher me traia, que minha mulher se deite com outros, para eu sentir-me mais humilhado, para eu sentir mais castigo por causa do pecado que eu cometi diante de Deus. Aqui vemos também esta humildade de Jó, essa integridade de Jó, esse desejo de Jó em sentir-se mal diante de Deus, porque ele amava tanto a Deus. Por isso era que Deus, no princípio, dizia ao diabo: não há outro homem mais reto, mais justo que Jó. E seguimos. Diz no verso que, irmãos, 11 diz: porque seria maldade e iniquidade que deveria ser castigada pelos juízes. Sigam. Se desprezei o direito de meu servo ou minha serva, quando eles contendiam comigo. Aquele que no ventre me fez, não fez também a eles? E não foi um que nos formou na madre? Se comi meu bocado sozinho, então ele está dizendo as obras que ele fez em sua vida. Ele começa a contar e diz que ele nunca fez desfalecer os olhos da viúva, se comi meu bocado sozinho, e dele não comeu o órfão, porque desde minha juventude cuidei dele como um pai, e desde o ventre de minha mãe fui seu protetor. A viúva então diz que ele fez muitas obras boas, ações boas, fez em sua vida. Sigam com 19. Se os seus lombos não me abençoaram, e da lã de minhas ovelhas não se esquentaram, se contra o órfão levantei minha mão, mesmo que visse apoio na porta. Sigam. Porque tive medo do castigo de Deus, contra cuja majestade eu não poderia. Se me alegrei na multiplicação de minhas riquezas e que minhas mãos amontoavam muito. E meu coração se enganou em segredo, e minha boca lhes enviou um beijo de adoração com minha mão. Aqui, toda a lembrança do que está fazendo Jó, do que ele fez em sua vida e do que ele cria, que em alguma destas coisas que para ele não eram más, porque realmente estava fazendo obras boas, buscava o motivo pelo qual Deus o tinha neste estado. Mas ele não estava negando a Deus, ele nunca disse: vou deixar de crer em Deus, vou deixar de buscar a Deus, porque olhem a situação em que me encontro. Esse é o exemplo que Jó nos está dando, e ele nos demonstra que nós somos seres humanos, que ele foi ser humano, e que sim, é possível, sim, nós podemos suportar e tolerar as tribulações, os dias ruins, as coisas que nos aconteçam, que o diabo queira fazer contra nós em nossa vida para nos destruir, nossa vida espiritual, e para que nós desmaiemos ou voltemos atrás e não busquemos a Deus. Sim, é possível ser valente, podemos ser fortes, podemos seguir adiante, porque há muitas pessoas que na primeira tribulação já deixam de buscar a Deus, deixam de crer, deixam de estar na igreja, ler a Bíblia, desanimaram e voltaram atrás, que porque Deus não lhes cumpriu, porque Deus falhou com eles, segundo eles. Mas aqui Jó
sofreu as grandes tribulações e ele seguiu adiante. Vamos ler aqui os últimos versos até o final. O verso 35, leamos, que diz: quem me dera que Deus me ouvisse, eis aqui minha assinatura, que o Onipotente testifique por mim, ainda que meu adversário, ou seja, o diabo, faça o quê? Escreva e processe e julgue e critique. Sigam vocês. E eu lhe daria conta de todos os meus passos, e como um príncipe me apresentaria perante ele. Siga. Se comi sua colheita sem pagá-la, eu afligi a alma de seus donos. Ele mesmo, Jó mesmo, dizendo, pois, que me venham todos os castigos, que me venha todo o castigo, mas Deus é primeiro, Deus no coração. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de nós mesmos, amar a Deus acima de nossos gostos, dos nossos prazeres, acima daquilo que nós tanto queremos ou amamos. Deus primeiro. Aqui seguiremos estudando a Jó. Já nos faltam como 10 capítulos para finalizar Jó, e vamos ver o triunfo e a vitória que Deus dá a este homem sofrido, atribulado, a este homem que seus amigos se transformaram em inimigos, que no final obteve o triunfo por perseverar, por seguir adiante, como dizia o Senhor Jesus Cristo, e o que persevere até o fim, este será salvo. E nós vamos pedir ao nosso Deus que perseveremos até o final, não é verdade? Que sigamos ao Senhor sempre, que nunca desanimemos, mas que amemos ao nosso Deus com nosso coração e com nossa alma. E amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, significa que temos que nos privar o que gostamos destes prazeres do mundo, deste pecado, privar-nos disso e também amar e respeitar e valorizar ao nosso semelhante. Não guardar o rancor nem o ódio, nem ser hipócrita com as pessoas, mas sempre procurar fazer o bem. E isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de nós mesmos. Que Deus nos ajude, que Deus nos veja, nos escute, que Deus veja nosso esforço, que Deus estenda sua mão e nos abençoe a todos, de muitas maneiras. Cada um precisa de uma bênção de Deus. Uma pessoa precisa de sanidade, a outra pessoa precisa de um milagre, o outro precisa de um trabalho, de uma casa, de vestido, de comida, estudo, comunicação, e precisa da boa unidade, boa relação com seu lar, com sua família, precisa do carinho, precisa do amor, da tranquilidade. Todos. Há muitas necessidades e todos Deus nos dará se somos fiéis, se o servirmos com o coração. Bem, portanto, vamos iniciar nossas perguntas nesta tarde, e para honrar a nosso Deus com as perguntas que estaremos fazendo, perguntas da Bíblia, do que vocês leram e também do que vocês viram nos estudos bíblicos, e com certeza tenham alguma inquietude. Boa tarde, irmã, receba uma cordial saudação. Hoje dou a glória ao Senhor, porque a senhora está aqui conosco. Minha pergunta está em Mateus 6, 25. Posso ler? Sim, irmã. Em Mateus, capítulo 6, verso 25. Sim. Portanto, vos digo, não vos preocupeis com vossa vida pelo que haveis de comer ou de beber, nem com vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? Agora, no Salmo 5, 1. Sim, diz:
Escuta, ó Senhor, minhas palavras, considera meu lamento. Atende à voz de meu clamor, Rei meu e Deus meu, porque a ti orarei. Irmã, minha pergunta surge é porque eu entendo muito bem que o Senhor sempre nos diz que não nos angustiemos. Na profecia me diz muito, não te angustie, não te angustie, não te angustie. Comecei a levar em consideração e deixei de me desesperar, de me angustiar quando eu tinha alguma preocupação. Mas então, quando eu li estes versos, quando lemos Jó, quando vemos quando Davi, em meio de seu desespero por ganhar as batalhas, ele se ajoelhava e clamava a Deus. Muitas vezes, em minha experiência, chegou um momento em que as pessoas já não aguentam mais e se abatem muito. Mas eu me sinto mal quando isso ocorre, porque aí está o verso que diz, não os afaneis. O Senhor sempre nos diz isso, confia em mim. Bom, primeiro nós temos que examinar a palavra afã. A palavra afã que fala aqui a Bíblia não é o afã que nós conhecemos. Nós vemos que o afã é quando queremos algo rápido, coisa rapidamente. Esta palavra afã significa trabalho, dificuldade. Esta palavra afã. Então bem, aqui eu digo aos colombianos, não sei em outros lugares, para eles o que significa esta palavra afã. Então a palavra afã não é o que nós imaginamos. Ah, está tarde, eu tenho que correr ao trabalho. Ah, quero fazer isto rapidamente. Tenho que ganhar tempo, a isso chamamos afã. E este não é afã que fala aqui da Bíblia, este afã da Bíblia é o trabalho, é dificuldade, é trabalhar. E o Senhor Jesus, o que estava dizendo às pessoas, é que eles se esforçavam, trabalhando, para adquirir riquezas, se esforçavam trabalhando, para obter algo, antes do tempo, da forma da pessoa, com desespero, com uma vida muito agitada, sem esperar, nem meditar, nem agradecer a Deus, mas a todo tempo, trabalho, em todo tempo trabalhando, porque tenho que ficar rico, porque tenho que comprar uma fazenda, que tenho que comprar muitas ovelhas, muito gado. Hoje em dia já não são ovelhas nem gado, hoje já são empresas, fábricas, roupas, sapato, o que seja. E este é o afã que fala aqui o Senhor, que é a pessoa, por muito que se esforce para obter as coisas, não as pode ter, mas é Deus quem as dá. Nós, o que sim nos angustiamos às vezes, e nos enchemos às vezes de uma preocupação quando há dívidas, quando não há para o aluguel, quando não há para a comida, para o estudo, para a roupa, então vem em nós uma angústia, vem este desespero e queremos consertar as coisas. Então o Senhor, aqui quando dizia, o que não trabalhar sentando, não se esforçar sentando por ser ricos e ter tantas riquezas, mas que fossem moderados, fizessem todas as coisas com moderação, porque Deus estaria provendo dia após dia, seu sustento, seu vestido, sua necessidade, seus deveres, todas as suas responsabilidades do lar na sua vida da pessoa. Então Deus estaria provendo e que fossem moderados em tudo e conseguissem um tempo para Deus. Que conseguissem tempo para Deus e que não ficassem trabalhando 20 horas por dia para poder obter o que quisessem. Isso é que está aqui falando o Senhor. Portanto, lhes peço que, quando vocês cheguem em suas casas, use o dicionário, busquem bem essa palavra do afã, para que não a mal interpretemos, porque é normal que eu tenha que trabalhar, tenha que fazer muitas coisas, cumprir meus deveres, ser responsável, organizado, mas eu ficar trabalhando dia e noite por fazer-me rico, adquirir as coisas, não. É Deus quem me dá as riquezas, se Ele quer me dar riquezas, se não, pois me dará o necessário. Então, quando Ele diz que não vos preocupeis, é porque Deus dará o necessário, sim. Você seja normal, moderado, seja responsável, trabalhe
Consiga tempo para Deus, consiga tempo também para você, para descansar, para a sua família, e Deus lhe dará, Deus não faltará. Seguimos adiante, outra pergunta. Boa noite, irmã, que Deus abençoe. Faz muitos anos que eu tenho esta pergunta. Na Bíblia, fala da sede de Deus. Do quê? Da sede de Deus. Isso é um conceito que sempre esteve aqui. Com uma pergunta que eu tenho, eu gostaria que a senhora, por favor, nos falasse, nos ampliasse um pouco mais sobre esta sede de Deus. Eu sei que é fora da igreja e dentro da igreja. Então, o que eu me refiro é que a senhora nos ajude para que nós sejamos servidores e nos preparemos e levemos a palavra do Senhor. Então, minha inquietude é essa. Como fazer para que nós nos encontremos e como detectar esta sede dentro e fora da igreja? Obrigado. Que me lembrei do verso que o Senhor Jesus dizia: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ou do Senhor, ou das coisas de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede significa necessidade. Necessidade de buscar a Deus, necessidade de conhecer a Deus, conhecer os caminhos de Deus, conhecer a doutrina do Senhor. E quando em você mesmo se forma em seu ser esta necessidade de conhecer a doutrina, então você começa a ler a Bíblia, a ler e a investigar e a buscar, e você sempre está preocupado. Ler a Bíblia, faz anotações, memoriza muitas coisas. Esta preocupação talvez é a sede de buscar as coisas de Deus. Fome e sede de buscar a Deus. O desejo que nós tenhamos de saber e aprender mais do Senhor. Isso é o bonito, e diz Deus que uma pessoa que faz isso, pois é bem-aventurado. Estas são coisas, decisões nossas. Isso nós o decidimos, desejamos o melhor para nós mesmos. Então, o que será o melhor para mim? Pois seguir pelo caminho de Deus, isso é o melhor para a minha vida. Não seguir o caminho do mundo, mas o caminho de Deus. Portanto, vou colocar-me para aprender a doutrina, aprender, ler Bíblia, buscar. Aí está a sede e a fome de Deus. Bem-aventurados os que têm esta fome e esta sede do Senhor. Seguimos, sim. Deus abençoe. Tenho tanta felicidade que sei que é como todos de ter um ministério aqui. Me sinto honrado e feliz. Tenho uma pergunta da Bíblia que está em 1 de João, capítulo 5, versículo 16. Leia, irmã. Sim, 5,16 diz: se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não seja para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Isto é para os que cometem pecado que não seja para a morte. Há pecado para a morte, pelo qual não digo que se peça. Irmã, além da blasfêmia contra o Espírito Santo, há outro pecado que seja de morte ou somente este? Somente o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é blasfemar contra Deus, blasfemar contra a igreja, porque a igreja é colocada por Deus, blasfemar contra a palavra do Senhor, contra seus dirigentes, é também blasfemar contra Deus, pois é menosprezar as pessoas que Deus colocou em frente. Então, tudo isso que é concernente a Deus, esta é a blasfêmia, este é o pecado, que diz o Senhor que por este pecado não se peça, porque é um pecado que somente Deus é quem julga estas coisas. Na antiguidade, o Senhor Jesus, os apóstolos, quando pregavam o evangelho, tiveram muitos inimigos que foram os próprios judeus, o próprio povo de Deus na antiguidade. Eles se fizeram inimigos de Deus, inimigos de Cristo, inimigos dos apóstolos. E eles blasfemaram. E por isso o Senhor Jesus deu o ensinamento que a este pecado de blasfêmia não haveria perdão, que todos os demais pecados haveriam perdão, porque as pessoas se arrependem e Deus a perdoa, mas a blasfêmia não, porque o faz uma pessoa que já conhece a doutrina e conhece a mão de Deus, conhece o plano de Deus em sua igreja, e tendo conhecido este plano de Deus em sua igreja, vira depois inimigo e começa a falar e a murmurar e a caluniar.
Então, este é o pecado de morte. Bem, que Deus nos guarde destas coisas. Seguimos adiante. Irmã, boa noite, que o Senhor abençoe. Que formoso e maravilhoso, uma promessa mais cumprida. Irmã Maria Luísa, minha pergunta está em Sofonias, capítulo 1, verso 2, onde diz: destruirei por completo todas as coisas de sobre a face da terra, diz o Senhor, destruirei os homens e os animais, destruirei as aves dos céus, os peixes do mar. Minha pergunta é: isso aconteceu com o dilúvio ou ainda? Isso acontecerá, irmã Maria Luísa? Isso já aconteceu quando houve a destruição de Jerusalém. Nos estudos bíblicos que eu dei tudo Isaías, Jeremias, Ezequiel. Demos Reis, Crônicas nos estudos bíblicos e nós chegamos a um momento em que o povo de Israel foi destruído, a cidade de Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor e seu exército. Portanto, os irmãos que estiveram naquela época no estudo bíblico, creio que podem recordar o ensinamento que Nabucodonosor, com seu exército, veio e atacou a Jerusalém e a destruiu. Aí se cumpriu toda a profecia de Sofonias. Se cumpriu esta profecia de que foram destruídos e que somente um grupo pequeno foi levado cativo à Babilônia e que depois da Babilônia voltaram depois de 70 anos. Então, este livro de Sofonias, isso já se cumpriu, onde Deus destruiu os israelitas, ao povo, a Jerusalém. Os destruiu e logo nasceu um novo povo, até quando veio o Senhor Jesus, mas já não era um povo exclusivo, mas era uma mistura de pessoas de muitas nações, que o Senhor Jesus encontrou na cidade de Jerusalém. Então já o Senhor começou a pregar a eles, os judeus, e também muitas pessoas que não eram judeus, estavam vivendo em Jerusalém, escutaram também o Evangelho, e com o tempo eles também se convertem a Deus. Bem, isso é o que diz a história. Seguimos adiante. Boa noite, irmã Maria Luísa. Tenho duas perguntas. A primeira se encontra em Números, capítulo 21, versículo 8 e versículo 9. Vou ler o versículo 9. E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, olhava-se para a serpente de bronze e vivia. Agora, Atos capítulo 7, versículo 40. Também vou resumir, vou ler o 41. Então fizeram um bezerro e ofereceram um sacrifício ao ídolo e alegraram-se nas obras de suas mãos. Minha pergunta é a seguinte, irmã. Não entendo porque primeiro Deus lhe ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze. Isso para mim é um ídolo. E a olhar, pois, viveriam. Então, porque em Atos já o povo fizeram um bezerro de ouro e foram feitas pelas mãos dos homens. E porque Deus se enraiveceu, irmã? Bem, Deus ordenou fazer a serpente. Bom, os que não leram a Bíblia, lhes contarei a história rapidamente. O povo de Israel no deserto, com Moisés, no deserto, depois que atravessaram o Mar Vermelho, saíram do Egito, passaram o Mar Vermelho e chegaram ao deserto. E o povo começou a ser idólatra, começou a ofender a Deus, a pecar contra Deus. Deus se enraiveceu com o povo e mandou serpentes que mordessem a todos, e eles morriam pelo veneno das serpentes. Morriam milhares, e quando já estavam milhares morrendo, creio que Moisés orou ao Senhor para pedir misericórdia. Então Deus disse a Moisés: levante uma serpente de bronze e a coloque muito alto, e todos que olhem a serpente não morrerão pelo veneno da serpente. E o que não olhe, então, o que baixe seu olhar, então morrerá. Então Deus fez primeiro para castigá-los e os castigou com as serpentes, e logo para provar a obediência deles, porque eles tinham que olhar fixamente esta serpente de bronze que estava aí, para ficar sãos. Não era porque a serpente de bronze tivesse poderes, mas era a obediência
Deus disse: olhem esta serpente e verá que são sãos. Tinham que olhar a serpente, então eram sãos. O que não olhasse morria. Deus os provava desta forma aos israelitas aí no deserto. E bem, e diz que quando já as pessoas começaram a olhar a serpente, então cessou a mortalidade, porque muitos tinham morrido, milhares tinham morrido. Enquanto ao bezerro, diz que Moisés estava no Monte Sinai, ficou 40 dias e 40 noites aí falando com Deus, em comunhão com Deus. Enquanto isso, o povo não tinha iniciado ainda a lei de Moisés, porque apenas Moisés estava recebendo as leis nas mãos de Deus aí no Monte Sinai. E Deus disse a Moisés: volte para que veja o que o povo está fazendo. E o povo obrigou Arão que lhes fizesse um bezerro de ouro, que porque Moisés tinha ido para este monte, que já estava 40 dias e 40 noites, não aparecia, e que com certeza Moisés tinha morrido no monte e nos deixou sós, e agora nós não temos um Deus a quem adorar, a quem louvar. Então faça-nos um bezerro de ouro para adorar. E Arão, pois teve que fazer o bezerro, porque se ele não os obedece, com certeza o linchariam, com certeza lincham Arão se não obedece de fazer o bezerro. Então fez o bezerro: tome, este é seu Deus, este é o Deus que tirou vocês do Egito. E começaram todos a adorar o bezerro. Deus se enraiveceu, por isso que quando Moisés volta, vê o povo adorando o bezerro, diz que quebrou as tábuas da lei que Deus lhe tinha dado. Até que teve que outra vez ir Moisés ao monte para que lhe desse outras novas tábuas, mas Deus se enraiveceu grandemente. Então o assunto é que Deus dá ordens e que nós temos que obedecer à ordem do Senhor. E muitas vezes Deus nos prova com algo que aparentemente é contraditório, como as coisas da serpente de bronze. Contraditório porque diz: olhem a serpente e ficarão sãos. Então as pessoas poderão ter dito: ah, não, esta serpente tem muitos poderes. E foi assim que tanto creram que a serpente tinha sido tão importante que depois a guardaram. E onde quer que eles fossem, levavam a serpente de bronze, a levavam também. Até que Deus um dia já castigou e destruiu esta serpente com a vinda de um juiz que veio governar Israel. Então ele viu que as pessoas ainda estavam na idolatria com esta serpente, então diz que a destruíram, que a queimaram e a transformaram em pó. Assim faz Deus, e com certeza Deus hoje conosco também nos provará. O Senhor também nos prova, nos dá ordens do Senhor e nos diz: faça isso, faça aquilo. E nós somente devemos nos limitar a obedecer o Senhor, mas não questionar, nem perguntar o porquê, nem para quê, mas fazer o que nos ordena. Como quando o Senhor nos diz aqui na igreja e nos diz através da Bíblia que nos deu os dons e que sobre os enfermos temos que impor as mãos para orar por sanidade. Não é porque as mãos tenham poderes, mas é a obediência. A obediência. E o Senhor, então, o Espírito Santo nos ensinou que impor mãos, que para orar por alguém, que a imposição de mãos, Deus ensinou. Então, somente obedecemos, porque esta é a ordem do Senhor. Não é porque as mãos sejam poderosas, que há pessoas que são tão incrédulas, pessoas que são místicas, que têm aí crenças, que dizem: a mim não me imponha mãos na cabeça, porque você colocará em mim as más energias. Se você tem más energias e coloca a mão na minha cabeça, passa para mim as suas más energias, portanto, me profetiza sem impor mãos. Pois não podem profetizar assim sem impor mãos, porque a Bíblia aqui diz: o Espírito Santo me ensinou que impondo mãos, que venha a sanidade ou o milagre ou a profecia. Esta é a ordem de Deus. E se você não quer por causa das más energias, então fique aí com as coisas das suas más energias. Bem, irmãos, temos que aprender a doutrina. Então não é que as mãos tenham energias, isso é mentira. Nós não temos energias, nós temos, nosso corpo, pois, está composto pelo sistema nervoso, por vários sistemas. Nossa energia é nossa alimentação que comemos e nos dá energia para caminhar, para falar, para trabalhar. Se não comemos, pois não podemos trabalhar, nem falar, nem caminhar, porque então desmaiamos de fome.
Então estas energias não são poderosas. A ninguém lhe grudará a minha energia nem a sua, a mim também não, porque não temos isso. Então as pessoas formam ideias e crenças e agouros e superstições, e nós devemos para isso estar lendo a Bíblia e aprender as ordens de Deus e não estar crendo nas pessoas, no que as pessoas inventam. E sermos realistas quando leamos a Bíblia. Por exemplo, há pessoas que dizem: como assim que a Deus não lhe agrada os ídolos? E por que fez a arca e ao lado da arca fez 2 querubins? Então, o que são esses querubins? Bem, Deus mandou fazer 2 querubins ao lado da arca do pacto, mas Deus não disse que os adorasse, que eram deuses, mas somente o fez como adornos e mostrando que, como estes querubins, assim são os querubins que estão lá na presença de Deus, para que o homem tivesse uma ideia como é um querubim, porque a Bíblia menciona que Deus está em meio dos querubins. Então nós diríamos: e como será um querubim? O que será um querubim? Um passarinho? Será um elefante? Será uma tartaruga? O que será isso? Não, já sabemos como é um querubim, porque Deus mostrou a Moisés como era e disse: faça 2 querubins e o coloque do lado da arca, para que quando eu nomeie querubins, então vocês já sabem o que é um querubim. Quando nós dizemos Deus, já sabemos o que nosso Deus tem: olhos, ouvidos, braços, pernas, coração. Deus tem tudo isso porque nos fez o quê? A imagem e semelhança. Então já sabemos como é Deus. Mas se Deus não nos tivesse feito a sua imagem e semelhança, mas diferentes, nós diríamos: bem, Deus é uma bola. Não, Deus é um círculo. Ah, não, Deus é um triângulo. Não, Deus é isso. Teríamos muitas figuras imaginando-nos como era Deus, mas como ele disse: os fiz a minha imagem e semelhança, é que com olhos, boca, que Deus fala, Deus ouve, Deus vê, e Deus tem mãos para castigar e dar açoites. Como lhes parece isso? Imagem e semelhança é isso. Bem, eu fugi um pouco da pergunta que a irmã fez, mas com certeza tudo isso é muito importante que aprendamos. Seguimos com outra pergunta. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Bem-vinda a Fusaçugar. Boa tarde, irmãos. Que Deus os abençoe. Quando Deus fala às pessoas que lhes diz que têm enfermidades ocultas, que tipo de enfermidades são? Bem, isso deve se perguntar o que deu a profecia. Porque eu não estou de acordo com esse tipo de profecia. Não estou de acordo com esse tipo de profecia. Que vergonha dizer isso na frente de milhares de pessoas que verão no vídeo. Isso de que tenho enfermidade oculta? Não. Por acaso há algo oculto para Deus? Não. Isso é incorreto. Incorreto. A pessoa que profetiza tem que saber, ou Deus tem que ter revelado em visão, qual é a enfermidade que tem. E que ore a pessoa então. Bem, orar e pedir a Deus com um pouco mais de maturidade na forma de profetizar. Os que escutem a profecia também sejam realistas. Dizer sim, é uma enfermidade oculta, o que é, o que significa, como vou orar e pedir a Deus. Bem, então os que profetizam, por favor, cuidem-se muito para que as profecias sejam mais claras, mais concisas. Seguimos adiante. Outra pergunta. Irmã, boa noite. Bem-vinda a esta sua casa. Irmã, posso ler? Está em João 12, versículo 31. Sim, João 12, 31. Sim, agora o juízo deste mundo, agora o príncipe deste mundo será lançado fora. Minha pergunta é: onde estava antes Satanás e como operava? Muito obrigado. Muito bem. Vocês encontraram em João capítulo 12. Irmãos, sim, João capítulo 12. Porque é que esta é muito importante no verso 30 ou
No 29 diz: E a multidão que ali estava e que tinha ouvido a voz de Cristo, a voz de Deus, disse que fora um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Estava referindo-se que quando o Senhor Jesus foi batizado, uma voz do céu disse: Esse é meu filho amado, no qual eu me comprazo. Houveram muitas pessoas neste dia que escutaram estas palavras e por isso lhes diziam que esta voz parecia um trovão. Então eles estavam, pois, falando entre si, contando estas experiências. E no verso 30, o Senhor Jesus lhes dá a resposta e lhes diz: Respondeu Jesus e disse: Esta voz não veio por minha causa, mas por causa de vós. Esta voz era a voz do Pai. O 31, agora é o juízo. Diz o Senhor Jesus, agora é o juízo deste mundo, o juízo, agora o príncipe deste mundo, que é o diabo, será lançado fora. Fora do quê? Ou de quem? Isso é o que o irmão está perguntando. Fora do quê ou de quem? Onde estava antes? Pois antes do Senhor Jesus vir à terra para pregar seu evangelho, e coloquem muita atenção, antes do Senhor Jesus nascer e começar a pregar o evangelho na terra, o rei no mundo era o diabo. O diabo tinha todas as pessoas dominadas e humilhadas e escravas, não somente aos gentios estrangeiros, mas também ao povo de Israel. O diabo era o príncipe deste mundo e a todos os tinha sob sua escravidão como escravos. Era o diabo quem reinava. E quando o Senhor Jesus aparece para pregar o evangelho, e depois o Senhor sabia que ele tinha que ser crucificado, então, depois da crucificação, depois que o Senhor Jesus ressuscitou, venceu ao diabo e venceu a morte. Mas qual morte? A morte espiritual dos homens, porque as pessoas pecavam e morriam para Deus. Mas como o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para salvar, então já as pessoas iam ressuscitar para Deus. Por isso dizia um homem novo, porque o que crê em Cristo será nova criatura. E isso foi o que o Senhor Jesus fez em sua crucificação. Venceu esta morte e por isso é que nós não vamos morrer, mas vamos continuar vivendo para Deus. E também o diabo foi derrotado, porque como ele era o príncipe, era o rei, era o que mandava no mundo, governava, então já ele foi tirado. O Senhor Jesus o venceu, o afastou e agora por isso está a batalha. Estamos em guerra, na guerra dos filhos de Deus e o diabo com seus seguidores também. Porque o Senhor Jesus já tirou o diabo do seu principado, o Senhor começou a formar sua igreja, abençoá-la, e sua igreja composta por muitas pessoas, homens e mulheres, então eles já pertencem a Deus e o diabo já não pode fazer nada com eles, quer dizer, nós. Por isso diz, agora o juízo deste mundo, o príncipe deste mundo será lançado fora, digamos, não fora deste mundo, mas fora do seu reinado, já não pode possuir-se dos filhos de Deus, já não pode estar vivendo em meio dos crentes em Cristo Jesus, tomando conta dos corações, das almas, dos corações dos crentes em Cristo, porque pertencem a Cristo, porque Cristo lançou fora o diabo. Fora, e o diabo está de lado. E dentro, como aqui diz que o lançou fora, então dentro está quem? A igreja do Senhor, os crentes em Cristo. Nós podemos dizer que estamos dentro. Dentro do quê? Dentro dos braços do Senhor, da bênção de Deus, da paz de Deus. O Senhor nos está guardando, nos está protegendo e Ele está velando por nossas almas para que um dia tenhamos a vida eterna.
Então aí se cumpriu o que o Senhor Jesus disse, e já o diabo ficou lançado fora. Claro, ele continua reinando com as pessoas do mundo que não querem buscar a Deus, o que não lhes interessa as coisas de Deus, mas se essas pessoas algum dia Deus os traz, então o diabo ficará fora e entrarão ao reino de Deus seus filhos, seus crentes. O reino de Deus é espiritual. Não é físico, é algo espiritual. Nós aqui nos reunimos no recinto fechado, mas realmente a igreja do Senhor é algo espiritual. E todos os que estejamos com Deus estamos aqui fechados nos braços de Deus, abraçados pela sombra de nosso Deus. E o inimigo, o diabo, lá fora no mundo, fazendo males às pessoas. Bem, é muito importante isso, porque diz o Senhor Jesus, e eu, quando for levantado da terra, quer dizer, na crucificação, a todos atrairei a mim mesmo. E eu os recolherei, estarão comigo, e o diabo estará lá fora. Bem, seguimos, outra pergunta. Bem-vinda, irmã Maria Luísa. A amo no amor do Senhor. É promessa do Senhor que estaria diante da sua serva, lhe estaria fazendo uma pergunta, se a senhora me permite, irmã? Sabemos que da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada, que de uma mesma fonte não pode sair o bem e o mal. Então minha pergunta está em 1 de Samuel 19:9. Em 1 de Samuel 19:9. Sim, que diz: o espírito mau da parte do Senhor veio sobre Saul. Sim. Bem, esta pergunta? Sim. Bem, recordemos que também por aí, não sei se nos Salmos, ou não sei se em Jó que diz, e do Senhor não sai o mal também? E do Senhor não sai o bem e o mal também? É que o Senhor, de Deus, vem todas as coisas, tudo o fez Deus, tudo o criou Deus. E o Senhor, Ele foi quem fez o bem e o mal. E, portanto, quando diz que Saul, o rei Saul, um espírito mau o perturbava, o atormentava, quando diz que foi da parte do Senhor, significa que foi que Deus lhe ordenou ao espírito mau que fosse e atormentasse a Saul para castigá-lo. Recordemos que Jó, o diabo, disse ao Senhor: e se tu lhe tiras todas as bênçãos de Jó, lhe tira todos os bens, porque tu o enriqueceste, por isso que Jó te ama, porque é muito rico. Então Deus lhe disse: não, pois lhe tira tudo. Coloco Jó em tuas mãos, disse Deus ao diabo, para que lhe tires tudo, menos a vida. E verás que Jó nunca me reprovará, nunca irá contra mim. Então sim, vemos como Deus ordenou ao diabo que fosse e fizesse todos os males a Jó, tudo o que ele quisesse, mas sem tirar-lhe a vida. Deus dá ordem. E Deus dá ordens, e se dá ordem ao diabo, com mais razão dará ordens aos espíritos maus. Por isso diz: e um espírito mau da parte do Senhor atormentava Saul. Quer dizer, um espírito mau que Deus enviou, deu permissão para que fosse atormentar Saul. Mas não é porque Deus esteja fazendo mal. Deus não faz o mal, mas que envia o diabo aos demônios para que faça as maldades, porque eles são os geradores do mal. E Deus é o que faz o bem. Mas Deus é o que ordena tudo, o que manda, o que governa, porque Deus é o todo em todos. Bem, seguimos adiante. Outra pergunta. Boa noite, irmã Maria Luísa, bem-vinda a Fusa Açugá com toda a sua comitiva. A amo no Senhor. Minha pergunta está no Salmos 137, no verso 8 e 9. Posso ler? 137, 8. Sim.
filha da Babilônia, que há de ser desolada, bem-aventurado o que te deu o pago, do que tu nos fizeste feliz, aquele que agarrar e lançar teus pequeninos contra as pedras. Pode me explicar estes versos, por favor? Bem, já todos os irmãos estão em Salmos 137. Busca em Salmo 137, no verso 8. E os que encontraram podem ler. Bem, já antes estivemos falando desta Babilônia. Babilônia foi um império que governou a muitas nações e entre eles governou e imperou sobre o povo de Israel. Recordemos que o rei da Babilônia se chamava o rei Nabucodonosor. Recordemos que Deus colocou o rei da Babilônia para que enviasse um exército e acabasse com os israelitas, especialmente com os de Jerusalém, com o povo, com a cidade de Jerusalém, e os destruiu. Muito bonito que vocês lessem, por exemplo, em Reis ou em Crônicas, os últimos capítulos, onde está esta história da destruição de Jerusalém, onde se destruiu o povo de Israel e finalizou seu poderio. Aí Deus tirou o título de povo de Deus. Deus lhes tirou muitas coisas do povo, os israelitas. Já não mandou reis, já não mandou profetas, mas os deixou sós. Então é muito importante que vocês leiam os últimos capítulos de 1 de Reis, e 2 de Reis e 2 de Crônicas. Então lhes contava que esse rei da Babilônia chegou com seu exército e destruiu Jerusalém, que era o símbolo da igreja. Jerusalém é o protótipo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta Jerusalém é o protótipo, o símbolo da Sião, de Sião que Deus tanto menciona na Bíblia, é sua igreja. E como este Nabucodonosor da Babilônia foi destruir Jerusalém, Deus lhe envia também um castigo através de profecia. E a profecia é este salmo, profecia para a Babilônia. E por isso diz, filha da Babilônia. A filha da Babilônia era o rei da Babilônia, porque ele foi quem deu a ordem com seu exército para destruir os israelitas. Destruíram Jerusalém e lhe diz, filha da Babilônia, que há de ser desolada, bem-aventurado o que te deu pago, do que tu nos fizeste, que fizeste com o povo de Israel, que fizeste com Jerusalém. Sitiaste a cidade, nos destruíste com a espada, morreram. Levaste um grupo de pessoas para a Babilônia, levaram cativos, escravos, o levaram para a Babilônia. Isso fizeste com meu povo. Então Deus, apesar de que Deus permitiu que este rei destruísse aos israelitas, contudo, Deus também mandou um castigo à Babilônia, ao Império Babilônico. Então, o Império Babilônico foi castigado por Deus e outras nações vieram e arremeteram contra eles e os destruíram, e se acabou o Império Babilônico. Aí se cumpriu a profecia quando diz, bem-aventurado que te deu o pago do que tu nos fizeste. Feliz aquele que agarrar e lançar teus pequeninos contra as pedras. Que aqui também veio a guerra de muitas nações contra os da Babilônia, e houve mortalidade e morreram, e houve muita morte, e se destruiu o império e se acabou o Império Babilônico. Foi quando começaram os persas e os medos para reinar e governar. Aí se cumpriu esta profecia. Simbolicamente, Deus está falando aqui, não está falando dos pequeninos, das crianças físicas que lançaram seus pequeninos, aqueles que venham e destruam como império, porque tu destruíste o de Jerusalém. Isso é o que quer dizer esta profecia. Bem, temos que seguir lendo a Bíblia, porque vocês também chegarão à compreensão de tudo que Deus diz nos Salmos, que são puras profecias, e que tudo isso, pois também vimos já aqui em Reis e em Crônicas, o vemos em nossos dias também, a mão de Deus abençoando-nos também, sua igreja,
Aqui são promessas maravilhosas. Ler os salmos é algo maravilhoso. Louvamos a Deus, oramos a Deus. E também há muitas profecias que já se cumpriram e outras que se cumprirão também. Bem, formosa a palavra do nosso Deus. Outra pergunta. Irmã, boa noite. Bem-vinda, irmã. Tenho uma pergunta em João, capítulo 10, versículo 34 e 35. João 10, 34 e 35. Sim, senhora, pode ler. Respondeu-lhes Jesus, não está escrito em vossa lei? Eu disse, sois deuses? Se a lei chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada. Irmã, minha pergunta é sobre este título que o Senhor coloca. Deuses, quero que, por favor, nos explique mais sobre este tema. Sim, nos Salmos, quando nós lemos os Salmos, aí Deus fala de deuses. Diz que o Senhor reina, que está na reunião dos deuses. Diz que Deus está na reunião dos deuses. E os deuses são os crentes em Cristo Jesus, os filhos de Deus, os que fazem a vontade de Deus, os que cumprem os mandamentos do Senhor. Eles são os deuses. Eles são os deuses. O Senhor aqui, por isso, estava fazendo crítica aos fariseus, aos que estavam reprovando ao Senhor, que porque ele estava pregando que era filho de Deus e porque ele se fazia Deus. Então o Senhor Jesus lhes diz, pois leiam salmos, vocês não leram salmos? Aí nos salmos diz que todos são deuses. Então vocês o que são de tanto reclamam? Eu digo que sou filho de Deus? É isso. Então, nos Salmos, Deus sempre se refere de que sua igreja, os seus filhos, os seus crentes que amam a Deus, cumprem sua palavra, são deuses. Deus em minúsculo, porque são pessoas especiais, personagens escolhidos por Deus. Por isso, ele lhes diz que são deuses. Assim que o Senhor nos chama de deuses. Bem, seguimos adiante. Outra pergunta. Boa noite, irmã. Que o Senhor abençoe a todos que estão aqui. Quando nós começamos a achar esta graça diante de Deus, porque a Bíblia mesmo diz que não todo que invoca o Senhor, que diz Senhor, Senhor, terá salvação, mas aquele que o invoca de coração é o que terá misericórdia diante do Senhor. Bem, é que o Senhor diz... Não todo que me diga Senhor, Senhor, entrará no reino, mas aquele que faz a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é cumprir os mandamentos, e cumprir os mandamentos é não pecar. Estes são os mandamentos, não pecar. Os mandamentos do Senhor englobam tudo que tem a ver com pecado. A desobediência é um pecado, a injustiça, um pecado, o rancor, o ódio, um pecado, a inveja, a cobiça, um pecado. E que dizemos de outros como homicídio, adultério, fornicação, bem, tudo isso é um pecado. Afastar-se disso é cumprir os mandamentos do Senhor. Recordam, hoje diz que um jovem rico se aproximou do Senhor Jesus e disse, o que farei para ter a vida eterna? O que eu faço para obter a vida eterna? O Senhor lhe disse, cumpra com todos os mandamentos. Ele disse, eu sempre os cumpri desde a minha juventude, e enumerou todos os mandamentos. Disse, desde a minha juventude eu os cumpri. E o Senhor lhe disse, o parabenizo, mas te falta algo. Eres ambicioso, eres cobiçoso, eres egoísta, porque tu tens muito dinheiro, és rico e não compartilhas com os que têm necessidade. Vá e distribua tuas riquezas com os pobres e verás que ganharás um lugar no reino dos céus. E disse que o jovem foi embora muito triste, muito triste. Sim, vem, ele disse que está cumprindo todo o mandamento, mas lhe faltava ser o que? Generoso, misericordioso. Misericordioso, porque tinha muito dinheiro e via as pessoas pobres, necessitadas e não dava nada, porque ele queria entesourar mais para a sua riqueza. Então, este pecado de
digamos, de ser ambicioso, avarento, egoísta. Então, isso foi o que o freou e não pôde entrar ao reino do Senhor. Bem, seguimos outra pergunta. Boa noite, irmã Maria Luísa, bem-vinda a Fusassugar. Tenho uma pergunta em 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo do 4 ao 9. 1 de Coríntios 1, sim, senhora, capítulo 1, versículo do 4 ao 9. Dou graças ao meu Deus continuamente por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em todas as coisas fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho a respeito de Cristo tem sido consolidado em vós, de tal maneira que não vos falta qualquer dom aos que esperais, anelantes a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos garantirá até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor diz aqui, assim como o testemunho a respeito de Cristo tem sido consolidado em vós de tal maneira que não vos falta qualquer dom, quer dizer, irmã Maria Luísa, que quando o Senhor nos batiza com o Espírito Santo, o Senhor nos dá os dons completos? Entendo eu? Mas, para que essa manifestação seja perfeita, é que nós devemos a cada dia nos esforçar por buscar a perfeição, porque, pois, eu entendo que o Senhor já nos deu os dons, já nos deu todos, somente que temos que esperar que o Senhor faça esta manifestação em nós. Bom, não todos os dons. Aqui o que está dizendo é que a igreja de Corinto, pois era uma igreja, não sabemos de quantos crentes, uma igreja grande de muitos crentes, diz que todos eles tinham todos os dons espirituais. Não que uma pessoa tivesse todos os dons espirituais, mas que entre todos haviam diferentes dons espirituais que se manifestavam. Isso é o que está dizendo que eles estavam. Que eles tinham isso, tinham todos os dons, a manifestação do Evangelho de Cristo. Bem, essa é a sua pergunta? Mas, enquanto aos dons, sim, não que uma pessoa ele deu todos os dons, mas em toda a igreja repartidos estavam todos os dons manifestando-se na igreja de Corinto. Eu pensei, irmã Maria Luísa, pois eu li este capítulo, eu dizia, o Senhor a mim, para dar um exemplo, já o Senhor me deu todos os dons? Pois que maravilha seria se fosse assim? Que maravilha, porque todos os dons é ter discernimento, é ter dom de expulsar demônios, é dom de fazer milagres, o dom da profecia, o dom de visões, de sonhos, da interpretação. Bem, tudo isso, sim. Mas minha inquietude era que me faltava, para que estes dons se fizessem manifesto, me faltava esperar que por meio, pois, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, fizessem evidentes estes dons. Nós aspiramos, desejamos, com nosso coração, superar-nos a cada dia, progredir em nossa vida espiritual. Isso é um desejo que todos temos, de que Deus nos dê os dons, nos dê todos os dons, sim, os desejamos, e que Deus nos ajude a nos aperfeiçoar em nossa vida espiritual, e que os dons que nos dão, pois, que sejam perfeitos em nossa vida, quando os ministremos. Este é nosso desejo, mas também nós desejamos este progresso espiritual, e o buscamos e também nos esforçamos. Temos que nos esforçar por dar estes frutos, para que nossa vida espiritual seja perfeita, para que nós possamos dizer que estamos andando no caminho da perfeição, porque o Evangelho de Cristo é o caminho da perfeição, é um caminho que leva à vida eterna, e os perfeitos são os que chegam aí. Então, se nós estamos andando por este caminho, pois é lógico que estamos esperando que dia após dia Deus nos ajude, que nos superemos, que progridamos, que cresçamos espiritualmente, que tenhamos doutrina, que amadureçamos, que aprendamos muitas coisas para ensinar aos outros, para consolar outras pessoas, para orientar outras pessoas, dirigir a outros,
porque é isso que nós desejamos, sermos mestres, sermos maduros em nossa forma de pensar, no conhecimento de Deus, para poder dar aos que vão chegando à igreja, às pessoas recentes. Isso é o que fazemos, isso que deve se fazer. Portanto, não se desanime, pois a perfeição vai se obtendo e assim será. Deve-se buscar a perfeição. Temos que seguir adiante. Sim, outra pergunta. Sim? Estamos felizes com a vinda da nossa irmã Maria Luísa. Irmã, minha pergunta é, o apóstolo Paulo, quando ia em diferentes obras e visitas, muitas vezes o Espírito Santo lhe proibia de entrar em certos lugares. Ele ia entrar, o Espírito Santo dizia que não. Hoje em dia, o Espírito Santo, com seu ministério, em pessoa da nossa irmã Maria Luísa, ocorre o mesmo, que vai para uma obra, que vai para alguma outra parte, o Espírito Santo lhe diz de que não entre a este lugar, ou que não vá por alguma circunstância? Não, hoje em dia não é assim. Eu creio que hoje em dia não será assim. Naquela época também, nós se nos atualizamos na história e voltamos a estes lugares lá no Oriente Médio, como chamam. Lá existia apenas a religião, que era a lei de Moisés, e o resto eram as religiões pagãs, as pessoas idólatras, o paganismo das demais nações. Com certeza que os apóstolos corriam muito perigo quando pregavam o evangelho, porque a religião deles, que era a religião judia ou a lei de Moisés, tinham alguns regulamentos que pessoas que se extraviassem e mudassem de religião, se extraviassem do caminho, ou não estivessem cumprindo com a lei de Moisés, teriam pena de morte. Havia pena de morte, e por isso o Espírito Santo o guardou e o protegeu aos seus discípulos, aos seus apóstolos, dizendo-lhes que em certos lugares não fossem, porque aí as pessoas eram muito zelosas das religiões, e que todos tinham este zelo pela religião, e que não iam escutar o evangelho, não ouviriam a palavra do Senhor. Ao contrário, iam prendê-los para colocá-los na prisão e para matá-los. Por isso o Senhor os protegia, porque havia este zelo da doutrina, porque era uma só doutrina que havia, e segundo eles, o Evangelho de Cristo tinha sido um intruso, o que tinha vindo pregar uma doutrina diferente. Isso é o que dizia o Senhor Jesus, que ele vinha mudar a doutrina da lei de Moisés, que era um intruso e por isso o condenaram à morte. Portanto, os apóstolos e os discípulos corriam perigo em certos lugares onde as pessoas eram tão fanáticas e o Senhor os guardou. Hoje em dia não é assim, porque hoje a liberdade religiosa, em muitos países há liberdade religiosa, já não temos este perigo de que nos busquem para colocar-nos na prisão ou apedrejar-nos ou dar-nos pena de morte por pregar as coisas de Deus. Agora o diabo nos persegue de outra forma sempre o diabo estará nos perseguindo para fazer-nos danos, mas já com assunto de guerras religiosas, pelo menos aqui nestes continentes não. Seguimos adiante. Irmã, boa noite, que o Senhor abençoe. Estou muito feliz, muito contente de vê-la. É a primeira vez que a vejo em pessoa. É promessa do Senhor que estaria fazendo uma pergunta. Em 1 de Coríntios 14:13. 1 de Coríntios 14:13. Sim. Por isso, quem fala em línguas, peça em oração para que as interprete, porque se oro em línguas, meu espírito ora, mas meu entendimento fica sem fruto. Que farei? Pois orarei com o espírito, mas orarei também com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas cantarei também com o entendimento. E eu dizia, quando oramos, que diz aqui que orarei com o espírito, mas orarei também com o entendimento, e cantarei com o espírito, mas cantarei também com o entendimento. Isso é que eu gostaria que me explicasse. Quando nós cantamos com entendimento é quando estamos aqui todos e cantamos os hinos, cantamos os coros. Isso é cantar
com entendimento. Mas quando estamos orando e louvando a Deus e que seu Espírito Santo nos toma e de repente começamos a cantar em outras línguas, a isso se chama cantar no Espírito. Porque às vezes saem cânticos em outras línguas, sai com melodia e cantamos e não entendemos porque o que está dizendo está cantando a Deus. Isso se chama cantar no Espírito. E o mesmo na oração. Então o apóstolo ensinava que devia se orar. Sim, quando estamos orando, nos toma o Espírito Santo e começamos a falar em línguas e falamos em línguas. Às vezes não podemos falar em nosso idioma natural, porque o Espírito Santo nos está tomando para falar outras línguas e se estamos fazendo em oração ou em louvor. Mas o apóstolo também ensinava que as pessoas que ficam aqui de pé para pregar a igreja e ensinar a igreja, pois que não ficasse falando em línguas porque ninguém os entenderia, que era melhor que falassem o idioma natural para que todos entendessem e fossem edificados e aprendessem a doutrina. Mas já nós nos louvores, pois, já damos liberdade ao Espírito Santo, e se ele nos toma para falar em línguas, pois fala em línguas, mas não com uma voz forte ou alta, onde estejamos interrompendo as demais pessoas, ou que incomodemos as demais pessoas com nosso ruído, com nossa voz muito forte, mas tudo com moderação. Mas sim, é possível. Isso é o que o apóstolo dizia, como todos estão falando em línguas, porque diz que em Corinto eles tinham os dons espirituais e todos falavam em línguas e todos profetizavam, toda a igreja. Portanto, lhes colocou um pouco de ordem, como todos profetizam, agora vão fazer por turnos, aí 2 ou 3 mais nada, e os demais, pois, escutem. Porque todos falando em línguas, todos gritando e todos profetizando, as pessoas novas ou recentes que chegam diriam que todos estão loucos. Então, por isso, lhes ensinava a moderação. A ordem, diziam que a decência é a ordem, a disciplina. Por isso, pois que nós aqui nos louvores oramos assim com voz moderada e damos a liberdade ao Espírito, falamos em línguas e logo também falamos com o nosso idioma, falar com entendimento em línguas e falar com espiritual. E se cantam mesmo? Pois cantamos com entendimento os coros e os hinos, mas também alguém pode cantar com espírito. Isso é que ensina aqui o apóstolo. Bem, uma última. Dê um irmão por aí, se há um irmão, sim. Boa tarde, irmã Maria Luísa, Deus abençoe. Eu queria que a senhora nos desse um conselho, uma orientação, uma exortação, porque é triste ver irmãos aparentemente maduros no conhecimento, mas quando chega o paganismo e as tradições do mundo, todas as coisas que o diabo inventa, os vemos participando e dizemos, onde está o amor a Deus? Se nós, supostamente, o que a senhora nos ensinou agora, irmã, que já quando temos doutrina, que já deixamos de tomar leite, comemos alimentos sólidos, devemos ser testemunho de todos aqueles que chegam pela primeira vez na igreja, mas às vezes é triste ver que as coisas não são assim, e vemos irmãos jogando na loteria e participando em todo o paganismo que o inimigo inventou. Eu gostaria que a senhora nos exortasse, nos desse um conselho, que é que às vezes parece que esquecemos, que esperamos a segunda vinda de Cristo. Você disse que jogou na loteria o quê? Jogando na loto, coisas assim. Eu sei que o Senhor ensinou que devemos esperar nas promessas dele, e porque isso é cobiçar coisas que não são? Malgastando dinheirinho. Malgastando dinheiro, se contrapartida guardasse esse dinheiro que gasta nisso o tempo inteiro, dentro de 1 ano, 2 anos, quanto teria? Às vezes a ambição do dinheiro, que eu não sei que por que será. Por que será gostamos tanto do dinheiro? Por que será que queremos ser ricos da noite para o dia? Ganhar na loteria, a loto, como dizem em outros lugares. Bem, eu penso que eu escutei de irmãos, de pessoas da igreja que ganharam estes dinheiros, estas loterias, estas rifas, digamos, mas isso Deus o faz.
acerta as pessoas em qualquer circunstância da vida, mas não é porque Deus de repente queira que todos nós estejamos fazendo o mesmo e que vamos ganhar. Mas, enquanto que Deus não nos revele, para que ir estar malgastando dinheiro nestas coisas? Digo eu, ao melhor seria economizar o dinheiro que você gasta comprando este papelzinho ou bilhetinho. Economize esse dinheiro e por algum tempo e verá quanto você acumulará. E quanto que você está perdendo seu dinheiro. O importante é não ser ambiciosos. Nós não devemos ter as ambições de adquirir as coisas, porque se Deus não quer nos dar, pois Ele não nos dará nada. Nós, como li no princípio a irmã, quando estava falando que dizia que as ansiedades, os afãs da vida, que por que se preocupava, se havia outras coisas mais importantes que fazer na vida, que é conhecer a Deus e conhecer o caminho de Deus e a forma de buscar a Deus. E quando já pessoa chega a este conhecimento e sabe como é buscar a Deus e como encontrou a Deus, pois é Deus quem vai prover todas as coisas e lhe suprirá e lhe dará tudo o que precisa. Não vamos criticar as pessoas que tenham suas debilidades, seus hobbies, de todos estes assuntos. Somente o convite é que coloquemos nosso coração no Senhor, nas coisas de Deus, porque por nós mesmos não podemos adquirir nada. Acatemos e escutemos os ensinamentos e coloquemos muita atenção nos ensinamentos e obedeçamos e tratemos de obedecer e crer, confiar em Deus, de fazer o que Deus quer que façamos. Então o irmão dizia que não, que os afastemos do mundo, mas o que é o mundo? O que significa o mundo? O que significa quando nós dizemos, eu vou me afastar do mundo? O que é o mundo? O mundo é a bebedeira e suas loucuras. O mundo são as mentiras, os enganos, as falsidades. O mundo são os homicídios, os adultérios, as fornicações, os sequestros, os subornos, chantagens. Este é o mundo. Os rancores, a inveja. Este é o mundo. Os enganos, as fraudes. Isso é o mundo. Este é o mundo. E nós não devemos fazer estas coisas. Talvez andamos em meio de muitas pessoas que praticam todas estas coisas, mas nós não o fazemos, nem estamos aplaudindo aos demais que estão fazendo. Mas não fazemos. Quando nós não fazemos isso, dizemos que estamos afastados do mundo. É isso. É este o mundo. Alguém dizia, não, é que é pecado tomar uma taça de vinho. Não, isso não é pecado tomar uma taça de vinho. Ou uma taça de champanhe, não é pecado, isso não é pecado. Pecado é que você se embriague e cometa loucuras e faça danos aos demais. Este é o pecado. Então diz, veja o que fez. Enfiou uma faca no outro porque estava bêbado, estava embriagado, estava ébrio. Então este é o pecado. Mas que se tomou uma taça de champanhe, isso não é pecado. Uma taça de vinho não é pecado. Ou alguém tomou uma cerveja, isso não é pecado. Pecado é que se embriagou com a cerveja, ou tomou um montão de garrafas de cerveja, logo se embriagou e chegou a matar a esposa e os filhos, ou chegou para brigar com o primeiro que encontrou, para disparar ou fazer males. Este sim é o pecado. O que faz Deus, então Deus dirá, como tens tanta debilidade, eu te convido a que ao melhor não bebas nada porque tem debilidade, não és capaz de tomar uma cerveja, mas que se não toma 10 ou 15 não está satisfeito, então melhor não tomes nenhuma, porque essa é a tua debilidade. Isso diria Deus a uma pessoa que não é moderada, o que faz, no que come, no que bebe. O que é moderado, Deus não precisa fazer chamado de atenção, porque sabe o que está fazendo. Então é isso, irmãos, que às vezes as pessoas, ao que não é pecado, chamam pecado. O que é realmente pecado, aí sim já não chamam de pecado. Se escandalizam. Bem,
temos que amadurecer. Nós temos que aprender a amadurecer. Porque se nós não amadurecemos, a vida inteira seremos crianças. E se vamos ser crianças, pois nunca chegaremos à altura, à estatura espiritual que Deus quer que cheguemos. Portanto, ler mais Bíblia, mais doutrina. Tomara vocês fizessem algumas anotações de perguntas da doutrina, enviam. Fazemos uma lista de perguntas e nos estudos bíblicos estaremos aí analisando algumas perguntas de vocês e assim estaremos aprendendo mais do Senhor, aprendendo mais de Deus e aprendendo verdadeiramente o que é o caminho do Senhor e o que é agradar ao Senhor e o que é servir a Deus também. Vamos pedir ao Senhor que nos mande o Espírito Santo, que envie o poder do Espírito Santo a nossas vidas, para que nos limpe, nos purifique, nos tire todas as sujeiras, toda a imundícia que possa haver em algum. Vamos pedir ao Senhor que envie o poder do seu Espírito Santo nesta tarde e também nossa oração que fazemos de petições, sanidades, petições, liberações. Portanto, esta oração é muito importante. Veja se você está orando com fé, orando, crendo no Senhor, confiando em nosso Deus, não? Vamos colocar nosso coração e nossa alma em nossa oração nesta noite, sim? Padre, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Hacedor, nuestro Dueño, nuestro Rey poderoso, nuestro Dios misericordioso y clemente, nuestro Dios lleno de amor, lleno de misericordia, nuestro Padre, grande eres, Señor. En esta noche estamos delante de tu presencia para darte gracias por haber estado aquí meditando en tu palabra, hablando de ti, hablando de tus maravillas, hablando de tu poder, hablando de tu santa voluntad, hablando de todo lo que tú quieres que nosotros seamos, que nosotros hagamos para ti, para agradarte, Señor. Que nos esforcemos, mi Señor, para hacer las obras buenas que tú quieres que hagamos. Señor, en esta noche estamos para que tú seas libertando a cada persona, a cada hombre, cada mujer, los niños, que tú seas libertando y limpiando a cada uno y quitando toda mancha, quitando, Señor, todo aquello que nos sirve, toda cadena, rompiendo las cadenas, rompiendo las ataduras, las ligaduras, destruyendo, Señor, todo las trampas del enemigo, limpiando a cada ser, quitando, Señor, todo espíritu inmundo de los cuerpos. Reprende, Señor, toda enfermedad y todo espíritu inmundo que venga a atormentar y a dañar la paz y la felicidad de un ser. Que tú hagas cambios, Señor, que tú libertes, que tú limpies, mi Señor, y libertes a los cautivos. Y quite, Señor, toda cadena, toda ligadura y toda enfermedad. Todas las enfermedades incurables sean quitadas. Toda enfermedad, Señor, que hay en los cuerpos de los hermanos, de las hermanas, de todas las personas también que nos ven en el video y que ellos esperan en ti y confían en ti, esperan en tu misericordia, esperan un milagro en sus vidas, en su cuerpo, en sus seres. Señor, cada uno espera y confía y en tus promesas también, Señor. Extiende tu mano poderosa, Señor, y haz milagros y señales. Haz milagros y señales, Señor. Levanta, Señor, a cada uno y fortalécelo. Y prepáralo, Señor, para tu servicio. Y rompe, Señor, toda opresión del enemigo. Corta todo mal. Corta, Señor, todo dolor, toda enfermedad física, psicológica. Quita, Señor, todo mal. Señor, ayuda a la fe de los que te claman a ti. También te pido, Señor, por peticiones
por las necesidades. Hay necesidades espirituales y materiales también en cada uno. Peticiones, anhelos de sus corazones. Que tú, mi Señor, seas resolviendo todo asunto, sustentándoles a cada uno. Que tú, Señor, sea proveyendo a cada uno de su necesidad. Tú conoces a cada uno, mi Señor. Levanta, Señor mío, en tu iglesia. Levanta mucha gente, Señor, que te sirva a ti con todo su corazón. Prepara a cada uno, Señor, y llénales también del poder del Espíritu Santo. Dale los dones espirituales, mi Señor. Da sueños, da revelaciones y visiones. Da discernimiento. Da poder, Señor, da inteligencia y sabiduría y conocimiento y doctrina. Señor, estamos delante de ti esperando tus promesas, tu palabra, tus bendiciones y todas tus promesas que están escritas en la Biblia también las esperamos, mi Señor. Que tú cumplas en nuestras vidas también estos dones preciosos, esta manifestación preciosa, Señor. Que tu Espíritu Santo descienda con poder sobre cada uno y que tú seas llenando del poder del Espíritu Santo a cada uno, a todos. Llénale, Señor, y bendice, Señor, y envía ese fuego espiritual y desciende, Señor, con el fuego de lo alto y liberta y limpia y bautiza, mi Señor, y rompe cadenas y quita todo mal, quita toda envidia, quita toda rencilla, quita, Señor, el egoísmo, quita, Señor, las maldades que el diablo quiere contra nosotros. Señor, levanta gente que te sirva. Levanta obreros, mi Señor. Levanta predicadores y pastores en tu iglesia, en tu obra. Señor, hay mucha gente que necesita de tu palabra. Hay muchos que necesitan que tu palabra se predique. Pero no hay obreros, no hay predicadores, no hay quien trabaje, mi Señor. Padre Santo, ten misericordia. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Padre Celestial, y liberta y ayúdanos, Señor. Todo esto, mi Padre, te lo pido en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, mi Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito y alabado tu nombre para siempre. La gloria y la honra para ti, desde ahora y para siempre, mi Señor. Y libertando, mi Señor, y limpiando y sanando, porque eso tú lo estás haciendo, mi Señor. Tú estás bendiciendo a muchos, cambiando corazones y transformando vidas. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre. Gracias, aleluya. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos del fatal y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz le llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña hoy? Ya iré, yo iré. Yo la luz le llevaré. Yo iré, yo iré. Yo testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos del fatal y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz le llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña hoy? Yo iré, yo iré. Yo la luz le llevaré. Yo iré, yo iré. Yo testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. Glória ao meu Senhor.
Agradecemos ao nosso Deus, agradecemos ao nosso Pai, que o Senhor abençoe a todos grandemente, que o Senhor tenha respondido. Eu sei que o Senhor responderá a todas as suas petições, seus desejos, suas necessidades, os abençoará, os libertou, os sanou. O Senhor fez muitos milagres no dia de hoje em suas vidas. Que o Senhor lhes dê paz, muita felicidade, muita alegria e sigam adiante até que cheguem à meta. Não se cansem na metade do caminho, sigam. Muitas saudações a todos os irmãos que não puderam vir no dia de hoje. Que Deus abençoe a todos. Os amo. Obrigada, irmãos. Obrigada que nos vem no vídeo. Deus os abençoe. Até logo.